Paz do Senhor a todos, que Deus abençoe. Nesse momento quero trazer uma reflexão para os nossos corações, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a do unigênito Filho de Deus. Esse texto sagrado de João, no capítulo 1, ele vai falar sobre o Senhor Jesus. Este Jesus, que no princípio, ele mesmo era o Verbo, como diz o texto. E o Verbo estava com Deus, antes mesmo da criação. E o Verbo, Jesus, era Deus. E o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a do unigênito Filho de Deus. O verbo aqui, para que venhamos entender, vem do grego logos, que significa palavra. E se nós formos para o Evangelho ainda de João, capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus vai dizer assim ao seu discípulo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observe aqui que ele fala verdade. Verdade também significa palavra. João capítulo 17, versículo 17, quando ele está intercedendo ao Pai pelo discípulo, ele diz o seguinte em sua oração: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus Cristo, como a verdade, como a palavra, como Logos, como Verbo, que no princípio estava com Deus, e Ele mesmo era Deus, e Ele se fez carne, ou seja, nasceu de mulher, encarnou-se, pois havia a promessa para a redenção da humanidade. E os santos profetas profetizaram acerca desse nascimento, acerca da vinda do Senhor Jesus à terra. O profeta Isaías vai falar no capítulo 9, versículo 6, porque um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. O anjo Gabriel, quando visita Maria, trazendo-lhe a saudação da parte do Senhor, ele diz: E eis que conceberás em teu ventre uma criança, e esta criança será grande, e por-lhe-á o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Também diz que seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Nós vemos aqui, amado, o amor de Deus, um amor tão imenso, imensurável, grande, que Deus, ele se humilhou na forma de homem, nasceu e habitou entre nós, os pecadores, para a finalidade, um propósito de nos dar a conhecê-lo e também padecer, sofrer e morrer no nosso lugar, na pessoa bendita de Jesus. Este Jesus, que no princípio estava com Deus, ele mesmo sendo Deus, ele encarnou-se na forma de homem, nasceu de mulher, para que pudesse assim no nosso lugar padecer e sofrer,
para conhecer também as nossas fragilidades, as nossas necessidades, a nossa dificuldade. Ele se fez homem, viveu entre os homens. Aleluia. Esse Deus maravilhoso que nos amou, que desceu dos céus à terra, habitou entre o povo, habitou entre nós. E nos amou de uma forma especial. Amou-nos até a morte, morte de cruz. Este Jesus que abriu as portas da salvação para toda a humanidade. Todos quanto quiserem entrar, as portas estão abertas. Este Jesus que Ele mesmo, Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a única solução. Ele é o escape. Ele é o caminho que nos conduz à eternidade. Ele é a verdade que nos liberta. Ele é a vida que nos traz abundância, felicidade, alegria completa. Este Jesus que nasceu de mulher, que viveu entre os homens, padeceu e morreu no lugar do nosso lugar, para a remissão da nossa alma. Este Jesus, Ele nos aguarda, Ele nos espera e continua esperando por nós, porque Ele tem nos amado. As portas do Evangelho, as portas da salvação estão abertas para você e para mim. Deus, Ele nos ama. Jesus, Ele nos ama. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único Salvador, aquele que perdoa pecados, que transforma a vida, que restaura, que renova, que conduz o homem aos caminhos retos de justiça, à salvação. Ele estava reconciliando a nós mesmos com Deus. Deus estava se reconciliando conosco através de Jesus. Este Jesus que se fez carne, o Verbo, Deus encarnado, nascido de mulher, que sofreu e morreu no meu e no seu lugar. Ele te ama, Ele nos ama, Ele te aguarda, Ele nos aguarda, Ele te chama e me chama, Ele nos chama para uma vida abundante, uma vida repleta de gozo e alegria. E é Ele, e só Ele, que pode salvar toda a humanidade. Fica aqui essa reflexão e que Deus abençoe a cada um em nome desse Jesus maravilhoso. Amém.